Oi, Joelma, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Então, eu estava dando uma olhada no seu artigo aqui, acerca do pensamento do Brentano. Como é mesmo o nome do artigo? O nome do artigo é o Estatuto Ontológico dos Objetos e Conteúdos Intencionais em Brentano. Ok. Antes de eu conversar um pouquinho sobre o Brentano com você, eu queria saber o que leva uma cearense, pé na areia ali na Praia do Futuro, comendo caranguejo, tomando um chopinho de vez em quando, cantando na noite, mudar para Munique, para a Alemanha. Por que aconteceu? Posso contar? Pode, por favor. São coisas do amor, né? Eu, eu me casei com um alemão e na época ele queria vir passar um período aqui, para ficar perto da família, e eu estava querendo fazer uma pesquisa também sobre Brentano aqui e ter acesso aos textos de Brentano que não foram publicados ainda, manuscritos, que fica aqui do lado, na Áustria. Mas aí daria para poder ficar morando aqui na Alemanha e indo para a Áustria fazer a pesquisa. Legal, Então, eu ó, juntei o útil ao agradável. muito bom. Ó, eu vou chamar a vinheta e depois da vinheta vamos conversar sobre esse artigo. Vou pedir para você falar um pouquinho sobre o Brentano, tá bom? Vou chamar a vinheta, a gente já fala daqui a pouco. Tá bom, até daqui a pouco. Ok, como eu falei na abertura com a Joelma, nós vamos bater um papo, vamos conversar sobre um artigo que ela escreveu que eu achei extremamente interessante. Joelma, por gentileza, antes de conversarmos sobre o artigo, contextualiza no tempo e no espaço o Brentano. Olha, o Brentano nasceu em Marienberg, na Alemanha, em 1838, e viveu até os 1917, falecendo em Zurique, na Suíça. E durante o período em que ele escreveu a maioria dos seus livros, como professor, ele acabou também inaugurando uma escola na filosofia, que é considerada a escola de Brentano. E teve discípulos que hoje são mais famosos do que ele, como, por exemplo, Freud, foi aluno dele em algumas disciplinas. O filósofo Edmund Husserl também foi discípulo. Aliás, é quem muitos consideram até ele como sendo não pai da fenomenologia, porque o pai da fenomenologia, esse título já deram para o Edmund Husserl, que foi quem tornou a fenomenologia mais conhecida, mas já em Brentano. Ok. Joelma, e o Brentano, ele produziu, a maior parte da produção dele foi no campo da psicologia? Eu diria que sim, só que assim, naquela época a psicologia era uma disciplina da filosofia, ela ainda estava se desenvolvendo enquanto ciência, e ele colaborou para isso, né? Porque ele achava que a filosofia, no caso, a filosofia da psicologia, ela deveria ter um método próprio, deveria ser mais rigoroso. Daí ele ter lançado em 1874 o livro Psicologia do Ponto de Vista Empírico. Aí tudo isso influenciou outros autores, inclusive os psicólogos da época, a procurar esse método para a psicologia, a começar a fazer experimentos em laboratório, na psicologia, aí começou a desenvolver toda essa escola. Como ele definia a psicologia? Para ele, a psicologia era o estudo dos estados psicológicos, né? E não da alma. Né? O que tem de inovador nessa definição de psicologia para ele? É que até então, por exemplo, em Aristóteles, nós tínhamos a definição da psicologia como um estudo da alma. E o Brentano falou, olha, melhor, não, talvez isso seja correto, mas o que nós temos acesso? Nós temos acesso a uma alma? Não, por meio da minha percepção interna, nós temos acesso aos estados mentais, né? Dores, raivas, medos. Então, é melhor
ficar com o que está certo. Então, não é que a outra definição seja errada, mas ele achou que seria bom evitar a metafísica demais, se comprometer com algo que você não tem provas. Então, não tem como comprovar que existe uma alma aí, é melhor dizer, a psicologia é o estudo dos estados psicológicos Que mentais. legal. Mas você não acha que ele passou pano na metafísica? Ele evitou criticar a metafísica? Pois é, eu não sei. Você sabe que na época ele teve muitas brigas com a Igreja Católica, né? Porque ele era padre, foi dominicano, e ele começou a criticar a ideia de que o Papa, por exemplo, não erra. A infalibilidade papal. A infalibilidade papal, Olha, exatamente. Ele criticou essa tese e foi praticamente expulso. Deixa eu fazer um parêntese aí, Diz, pode Sabe fazer. o Papa Francisco, quando ele Uhum. assumiu o papado e veio ao Rio de Janeiro, tem coisas que eu acho assim fantásticas. Eu te perguntei se você conseguia fazer música sem colocar a filosofia, que é a sua vida, dentro da tua música. Eu, se Uhum. fosse a Joelma, ia trazer a filosofia para minha música o tempo todo, como o Belchior fazia, mas isso é conversa para outro É papo. lindo. É, ele era nietzschiano, mas tudo bem. Vamos fechar esse parênteses, senão a gente vai sair da espinha dorsal. O Papa Chico, ele subiu um dos morros do Rio de Janeiro. Ele foi andando dentro, lá, né, no séquito dele, o Papa Francisco. Isso Uhum. passou despercebido do grande público. Quando eu comento isso, o pessoal fala: puxa vida, deixa eu buscar no YouTube. Ele estava assim, sabe essas igrejinhas pequenininhas de comunidades carentes que Uhum. é uma portinha assim, e tinha um pastor pentecostal parado lá olhando o Papa. Ele desceu em silêncio, saiu na mídia do mundo inteiro. Ele falou assim: reza por mim, ora por mim. Ele falou para o pequeno pastor, sem formação Uhum. teológica nenhuma, pentecostal, lá de uma favela do Rio de Uhum. Janeiro. Ora por mim, eu preciso. E voltou. Ele deu um tiro na testa da infalibilidade papal, sem falar É, uma única é. palavra acerca de. Uhum. Fecha parênteses, fecha parênteses. Vamos voltar aqui no Brentano. Olha, na conversa prosa, para você que está me ouvindo, eu sempre faço. Quem acompanha o meu canal sabe disso, que é um bate-papo prévio que eu faço com quem me concede a gentileza de bater o papo. Uhum. E eu já conheço um pouquinho da Joelma, essa pesquisadora extremamente encantadora aos olhos do público, porque ela é uma brasileira que saiu do sol e que sempre pensou a filosofia e canta na noite, eventualmente lá de Munique, dá aula em universidades, na pós-graduação, e mantém essa simplicidade extremamente cativante, esse sorriso. E é claro que eu vou aproveitar para bater papo com ela sobre esse mergulho no pensamento do Brentano. Me fala uma coisa, o Brentano considera, voltando para a espinha dorsal, Joelma, o Brentano, ele olhava, depositava olhares sobre a psicologia com o olhar de análise dos fenômenos? Uhum. Sim, sim. Só que o interessante é que a análise dos fenômenos que ele considera empírico não era exatamente empírico no sentido que a gente entende hoje, como de fazer pesquisa empiricamente, mas sim porque ele achava que nós temos acesso aos estados mentais por meio da percepção interna, que para ele é uma percepção empírica. Ok. E ele reinsere o conceito de intencionalidade na filosofia contemporânea? Sim, sim, ele é considerado como um dos introdutores da noção de intencionalidade na filosofia da mente contemporânea, que é bastante pesquisada hoje em dia, apesar do termo intencionalidade não aparecer em nenhum dos seus livros. Que aparece no livro dele, ele fala inexistência intencional, que significa existência no estado mental, e esse modo de existência é intencional. Ok. Mas acaba sendo algo muito próximo da noção de intencionalidade, hoje na filosofia da mente contemporânea. Mas Então, ele então, retomou isso, né, que era algo, inclusive, já havia na Idade Média, ele retomou e acabou incentivando toda
filosofia da mente contemporânea acerca da noção de intencionalidade. Mas então, o Brentano e a Joelma passaram e passam pano na metafísica ou olham para a metafísica também como uma possibilidade, mas deixa para um outro campo da pesquisa? Como é que é isso? Eu acho que ele deixou para um outro campo de pesquisa, porque ele tinha, inclusive, planejado escrever um capítulo sobre a questão se a alma existe após a morte. Uhum. Mas só que ele nunca escreveu. Mas ele tinha essa pretensão, então ele deixou para depois. Ele manifestou essa pretensão? Sim, a pretensão de escrever sobre isso, sim. Agora a gente não tem ideia do que ele diria. Ok. E o que a Joelma diria? Eu diria que eu não tenho certeza de nada, mas eu rezo para que haja. Essa resposta é bem mineira e eu, particularmente, gosto muito dessa resposta. Eu sou sincera, né? Não tenho como comprovar, mas eu espero que haja, sim. Inclusive, os meus livros, diz que são livros para didática de filosofia, os 2 livros partem do pressuposto de que nós somos a unidade entre corpo e alma. Ok. Né? Isso é interessante, porque eu lecionei durante muito tempo sobre filosofia da mente, eu apresentava o materialismo. Então, quem me vê lecionando o materialismo, explicando isso, criticando Descartes, porque defendia o dualismo de substâncias, quando eu leio meu livro Validade, eu falo, essa professora é doida, né? Tá... Porque eu pressuponho, né? Que num livro há um pássaro, que é a reencarnação de um ser humano, no outro eu tenho toda uma história no qual, por exemplo, há também a alma se desloca durante o sono de uma adolescente, durante esse sonho ela aprende questões filosóficas. Nossa, eu vou segurar você. Espera aí, eu vou te segurar. Não, eu quero marcar com você aqui, estou deixando ao vivo para você não ter como fugir. Vamos conversar sobre esses 2 livros aí num outro momento? Vamos. Depois, em off, quando terminar a gravação, eu vou conversar com você no WhatsApp e a gente vai escolher uma data futura. Eu quero muito. Eu me interessei demais também pelos teus livros aí. Mas vamos voltar aqui. Se eu bobear, eu tiro você da espinha dorsal aqui. Me fala um pouquinho do livro. Você já falou, en passant, mas é Psicologia do Ponto de Vista Empírico, é do Brentano, né? Fala um pouquinho desse livro. Sim. É uma das obras principais dele, né, do ponto de vista empírico. Lá ele apresenta qual é o método da psicologia, bem aristotélico. Aí depois que ele apresenta o método, ele apresenta que o que distingue, por exemplo, a psicologia das outras ciências não é o método, mas sim um objeto de estudo, que seriam os estados mentais. Mas ele acha que também na psicologia nós temos acesso, nós fazemos uma experiência empírica por meio da percepção interna, nós podemos fazer uma indução, dedução, podemos usar inclusive a matemática como apoio. Então ele realmente criou, né, esse método mais rigoroso e científico para a psicologia, para estabelecer a psicologia como uma ciência criteriosa. Nesse livro, ele mostra o método aristotélico passo a passo para mostrar, para desenvolver o pensamento dele. No livro está claro isso? Sim, ele começa logo definindo o que é psicologia, né, que seria essa ciência dos estados psicológicos, mentais, quais são as características principais dos estados mentais, e a intencionalidade seria uma das telas. Por exemplo, todos os estados mentais, eles são conscientes e se dirigem a alguma coisa no mundo, né? Possui, portanto, um conteúdo mental. Então, mesmo às vezes, quando o objeto não existe, mas existe um conteúdo mental. Então, se você está pensando aí num Papai Noel, o Papai Noel não existe, então o objeto intencional não existe, né? Não há uma direcionalidade, mas existe um conteúdo mental. Aí depois, mas como é que se pesquisa isso? Peraí, você viu minha cara aqui, fazendo assim, olha o que você está falando? Eu ia brincar com você. Não é que eu não entendi, eu estou achando isso. Entendeu. Eu sou engenheiro, eu gosto da metodologia aristotélica, eu gosto demais. Ainda mais aplicada às ciências humanas, eu amo isso, e sei que é campo minado.
Mas deixa eu te falar uma coisa, que eu ia brincar com você, Sim. não responda. Eu ia falar se dava para enclausurar e sistematizar o amor que tira uma pesquisadora das areias quentes de Fortaleza e leva para a Alemanha. Fecha parênteses, deixa a minha provocação, não entra na minha pilha. Por Tá favor, Joelma, certo. que interessante. Fala mais um pouquinho sobre o pensamento aristotélico na obra dele, no livro dele. Uhum. O Brentano ele fez a tese de doutorado dele sobre a metafísica de Aristóteles e a habilitação na psicologia da alma, no livro De Anima, de Aristóteles. Ele não toca no Platão? Platão não muito, não muito. Ele cita mais Aristóteles, inclusive o próprio modo como ele escreve é bem aristotélico. A divisão, por exemplo, ele acredita que nós temos 3 tipos de estados psicológicos, né? Primeiro são representações, depois nós fazemos juízos, e por último nós temos que ele fala que né, os movimentos da alma, emoções. Então, ele acha que todos os nossos estados mentais são classificados em 3: representações, juízos ou emoções. E ele faz assim como Aristóteles, que é parecido com a divisão da alma em Aristóteles. Aí ele fala isso, há uma hierarquia. Né? Então, se você tem, por exemplo, o amor. Se alguém está apaixonado, ama, então essa pessoa teve uma representação mental, ela fez um juízo acerca desse objeto intencional, ou perdeu o e juízo, depois ou ou perdeu o perdeu o juízo. juízo, Muito bom, nesse muito bom. caso. Continua, muito bom. Mas aí tem essa sequência, né? Então, se você tem uma emoção, você pressupõe a existência da representação mental, do juízo acerca do objeto intencional, E tem para ter a emoção. uma intencionalidade? E tem uma intencionalidade. Daí é um critério todos os estados mentais. E isso é o que diferencia dos objetos ou fenômenos físicos, que não possuem essa característica. Dá para entender por que você se encantou. Quando a gente fala de corpo e mente, estuda expurgando as questões metafísicas para tentar depositar um olhar de verificação de fenômenos de forma estruturada, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Agora, me fala uma coisa, teoria mereológica. Explica para a gente o que é isso. A mereologia também já havia em Aristóteles. Mereologia significa estudo das partes. Estudo das partes, ok. Logia, estudo, mero, partes. Então, estudo das partes, que é expressão grega, que já havia em Aristóteles, Platão também fazia, só que o Brentano ele inovou porque esses filósofos, Aristóteles, Platão, eles faziam uma mereologia de objetos que são físicos. Então, você tem, por exemplo, eles estudavam o todo em relação às suas partes. Então, por exemplo, em Aristóteles, você vê, você tem uma duna, você tem um todo e tem diversas partes, ou um corpo humano, que é um todo, mas tem as partes. E existem diferentes tipos de todo, porque tem todo que se você tirar uma parte ou outra, ele continua existindo, mas tem todo que você tirou uma parte, acabou com todo, né? Aí o que ele fez? Ele resolveu fazer uma mereologia da consciência. Ele resolveu analisar a consciência como se ela fosse um todo, e as partes das consciências são os nossos estados mentais. Daí ele começou a perguntar qual é a relação lógica que há entre essas partes, entre os estados mentais. Será que um pode existir sem o outro? Daí ele fez essa classificação. Ele disse, olha, se alguém tem raiva, então, ele vai pressupor esse juízo, essa representação mental. Mas alguém pode ter simplesmente fazer um juízo e não ter emoção nenhuma. Okay. Né? Aí isso vai pressupor apenas a representação mental. Joelma, Então, por isso... desculpa, tá, Joelma, desculpa. Não houve nenhum precedente de pensamento acerca da psicologia de forma estruturada, como ele fez? Antes, ninguém fez isso? O Hume fez também, né? O Descartes também, só que uma análise mereológica como ele fez, não. Né? O Edmund Husserl fez isso depois, mas ele não cita Brentano, então, se duvidar na história da filosofia, é mais fácil as pessoas atribuírem a análise mereológica a Husserl do que Brentano.
Joelma, para ficar bem claro, para quem não é da academia, para o grande público, Uhum. eu sempre falo que o meu canal ele tem como propósito um diálogo entre academia e sociedade. Para a gente falar de teoria mereológica, né, para o grande público, me corrija se eu estiver errado, é uma espécie de fragmentação sem seccionar, de forma que você possa estruturar a observação de cada parte para desenvolver um raciocínio científico, indutivo e dedutivo. É isso? Estou correto? Exatamente. Está correto. É isso Que mesmo. legal, nossa, mas você sabe, vou repetir, eu sou engenheiro e me encanta você estabelecer métodos que possam ser colocados em tratamentos estatísticos. Me encanta isso. Há uma aproximação com um modelo estatisticamente comprovado. Isso é interessantíssimo. É claro que muitos metafísicos aí vão olhar de lado para o Deodato, mas não tem problema. Eu gosto da metafísica também. Ok, me fala uma coisa. Eu deixei de fazer alguma pergunta acerca do teu artigo que você considera que seja relevante você falar um pouco mais? Os modos da consciência, né? Ok. Porque tem uma coisa interessante, por exemplo, quando nós temos determinados ou vivenciamos determinados estados mentais, para ele existem dois modos de consciência, que ele chama consciência primária, que é, como, por exemplo, eu estou te vendo agora, tenho uma percepção visual, o Demerval. Então, a minha percepção visual se refere a você. Essa relação, que é a relação do estado mental com o objeto intencional, que pode existir no mundo ou não, porque eu poderia estar alucinando ou ter bebido demais ontem, né? Não está te vendo. Mas essa relação eles chamam de consciência primária. E tem uma outra relação que é do estado mental consigo mesmo, que é o que a gente poderia chamar até hoje de autoconsciência. Essa é a consciência secundária. Que para ele, quando eu te vejo, a minha própria visão, que se refere a você, também é ela consciente. A essa consciência secundária. E tudo isso ele vê como partes, né? Aí ele fala, só que essas duas partes são como duas... Se refere, na verdade, uma só. Ontologicamente, só existe uma coisa, mas ele possui esses dois lados. É como se fossem dois lados da mesma moeda. Então, na verdade, o que há eu te vejo. Só que a minha própria visão é ela também consciente. Ele não entra na questão, assim, que, aliás, você dava aula ligadas às questões de corpo e mente. Como é que é estruturada a mente? Acho que ele não tocou nisso. Ele observou os eventos a partir do que a mente ela percebe, do que ela provoca. Tá certo ou cabe uma correção aí? Sim, como nós podemos fazer uma análise dessa mente por partir da percepção interna, de como nós experienciamos a própria consciência, mas ele não entra, por exemplo, em questões de se essa consciência, ou se os estados mentais são processos neurobiológicos, se são idênticos ou não, ele não entra nessa questão. Ok. A gente está caminhando para o final do nosso bate-papo, infelizmente, porque, pelo menos para mim, eu achei extremamente interessante e agradável. Está sendo. Mas eu queria, antes de fechar, Joelma, que você falasse um pouquinho sobre o teu lado de cantora aí na Alemanha. Eu queria saber se você toca na noite, se você participa de festivais, como é que é isso? Olha, eu canto, na verdade, sempre cantei. Né? Eu sempre fiz filosofia e cantei, por exemplo, quando eu era professora da Universidade Federal do Ceará, eu cantava no coral da própria universidade. Nós cantamos um espetáculo, inclusive, chamado Menino, que foi só com músicas do Milton Nascimento, teu conterrâneo aí. Então, foi lindo, maravilhoso, tivemos a presença dele no público assistindo. E passei, eu acho que um bom tempo fazendo vários espetáculos lá no Dragão do Mar com esse coral. Aqui eu também canto em coral, no Coral Brasileiro de Munique, Coral Cantares. Fora o coral, eu também componho, sempre compus desde a minha adolescência. Eu componho, lanço CDs e canto na noite de vez em quando. Estou em bares, em festivais. Ok. E
Você tem alguns CDs gravados? Tenho Mostra pra gente aí. Vou mostrar primeiro. Esse aqui é o Passos. Dá para ver direitinho? Chega um pouquinho para cá. Aí. Passos. Legal. Quem quiser comprar, como é que faz para comprar? Tá na CD Baby. Dá para comprar as faixas individualmente ou o CD inteiro. Legal. Na CD Baby. E tá no Spotify também. E esse CD, ele faz parte de um livro paradidático de filosofia, que é a Princesa Debutante. Espera aí, segura esse livro aí. Eu tenho uma pergunta. Eu estou com medo de esquecer, Joelma. Sim. Quando você fala que os seus livros são paradidáticos, eles são para que faixa etária? Esse aqui é a partir de 12 anos. E é para ser utilizado, claro, paradidático, em sala de aula por professores da quinta série, mais ou menos, até a oitava? Sim, ou ensino médio também. Né? E tem eu usei, inclusive, em disciplinas de introdução à filosofia para autocursos. Ok. Eu trabalhei os 2 livros na literatura. Tá. Ô, Joelma, você é uma pesquisadora interessante, não vai ficar se achando, não. Não vai ficar com o ego entumecido. Deixa eu te falar. Não. Deixa eu te falar. Tem e-book? Sim, tem. Esse aqui foi publicado pela Apolodoro Edições Virtuais, então ele é gratuito. Entra lá no site Apolodoro Edições Virtuais, é só baixar. No meu Academia também está lá, então ele é gratuito. Por que você, e tem como ler e ouvir a música. Por que você colocou gratuito? Porque eu queria que fosse distribuído, eu queria romper os muros da universidade, então a gente não ganha com dinheiro, né? A gente não escreve livro para ganhar dinheiro com livro, a gente escreve livro para divulgar a cultura, né? Então eu falei, deixa gratuito mesmo, e procurei um e-book para ser o mais acessível possível. Você percebeu por que eu estou falando que eu gostei demais da nossa prosa, do nosso bate-papo? Para mim está sendo extremamente agradável. A proposta do meu canal é justamente romper, entre aspas, as portas da academia, e estou extremamente feliz que todos os pesquisadores que eu me aproximo e converso, eles querem fazer isso, eles querem dialogar com a sociedade. Muito bom. Ok, tem um outro CD aí? Tem, o segundo CD, que é mais regional, né? Que esse aqui é mais bossa nova, samba, e esse aqui tem Jamais Eu Tenho Forró, maracatu cearense, então é algo mais regional, que também faz parte do outro livro paradidático, assim, que é o ARA, Discussões Filosóficas no Sertão. Também tem em e-book? Também tem e-book, só que esse está à venda. Tá. Esse está na editora, eu acho que daqui não sei se é um ano, aí eu vou ter o direito de lançar e colocar de forma gratuita. Muito bom. Mas você sabe que eu já vi a venda até nas lojas americanas? Nas Casas Bahia. Olha, procurei meu livro. Bom. Falei, gente, que meu livro está nas Casas Bahia? Como assim? Como assim? Aí meus alunos começaram a fazer hora. Sim, professora, nas Casas Bahia. Eu falei, não tem nada a ver comigo. Foi a editora que enviou para lá e você pode comprar. Mas, Joelma, deixa eu te provocar. Como não tem nada a ver com você, é uma forma de atingir a base da pirâmide social. Sim. Foi o que eu pensei também, né? Você pensou, mas não falou. Mas não falou para os seus... Só que não foi eu que fiz. Não foi eu. Foi a editora que tomou a iniciativa. Mas deixa eu te falar uma coisa, Joelma. Que prazer enorme em bater papo com você, Joelma. Que prazer. Eu que agradeço pelo convite e parabenizo pela iniciativa do canal. Tá joia. Olha, muito obrigado. Com certeza a gente vai voltar a conversar mais vezes. Um abração. Outra. Até mais. Tchau.